Então, nós hoje vamos aqui começar por discutir um tema que tem vindo a ser falado em bio e sobretudo nas vivenciais, sobre fé, razão, ciência, aqui numa visão de mapas de sentidos, uma visão do Dr. Jordan Peterson. Os livros do Jordan Peterson são polémicos, são desafiantes, porque nos levam a pensar de forma diferente. E quem lê mapas de sentidos lê algo sobre ciências versus Deus. Aqui há uns tempitos, antes de fazer 100 anos do aparecimento da teoria do Big Bang, um físico, que é o Carlos Filhais, que é doutorado em Física da Universidade, e um jesuíta, que é o Consul Humano, que é diretor do Observatório do Vaticano, juntaram-se para falar ciência, fé, razão, e pegaram um bocadinho também na obra do Jordan Peterson. Aquilo que nós sabemos sobre ciência remonta aos primórdios, em que a ciência e a religião se acompanhavam mutuamente. Mas retomando aqui ao século XX, não é? Em 1927, há um astrólogo belga, que é o Sr. Georges Lemaitre, que dá os primeiros passos rumo à hipótese que hoje é conhecida como a teoria do Big Bang. Toda a gente já ouviu falar sobre a formação do universo. E naquela altura, este senhor, Lemaitre, propôs uma ideia de que o universo teria de estar em constante expansão. E sugeriu uma hipótese a nível da física que era a do átomo primordial, ou seja, da única partícula que estaria na origem de tudo. Ora, as origens dessa ideia do Big Bang, como um momento criador do universo, são atribuídas às vezes ao astrónomo americano Hubble, Edwin Hubble, daquele do telescópio. Obviamente que foi ele que mais tarde avançou com esta teoria, mas a verdade é que a primeira hipótese foi avançada por Lemaitre. E Lemaitre era um astrofísico, padre católico. Então, ciência e religião misturaram? Não se misturaram. Então, começar por esta polémica para irmos escamoteando aos poucos a noção ciência, fé, razão, como é que isto anda. Então, nesta teoria do Big Bang, parece, aparentemente, que ela contradiz tudo aquilo que a Igreja Católica afirma sobre a criação do universo. Interessante, mas foi proposto por um padre católico. E aqui começam as dicotomias de nós percebermos aquilo que andamos a fazer, a trabalhar, etc. Então, esta teoria do Big Bang está afastada na noção do Gênesis, vai de encontro ao Gênesis, ou gerou controvérsia porque foi descoberta, digamos assim, ou alvitrada por um sacerdote católico. Nós temos que quebrar o mito de que religião e ciência são coisas separadas. E é isto que nós vamos aqui falar hoje. Fé, religião, razão são coisas separadas e não. São peças diferentes do mesmo puzzle. Então, é um mito. É um mito. Religião e ciência, segundo o físico Carlos Filhais, são duas dimensões do ser humano que podem coexistir. Porque o objeto de estudo da ciência é diferente do objeto de estudo da religião e da teologia. São duas coisas à parte. Estudam duas coisas diferentes. Os objetos de estudo são diferentes. Vou começar por aí. Mas são duas dimensões do ser humano que podem coexistir em simultâneo. Mostrou não só Galileu, como mostrou o padre Lemaitre, como mostraram tantos outros. Então, o valor da ciência é incontestável para a Igreja. Tanto que existe um observatório astronómico na cidade do Vaticano, bem como estudos em diferentes áreas do saber. Portanto, não é separado. Neste momento, em pleno século XXI, a Igreja não está separada da sociedade. Apesar de a grande maioria de nós ter uma ideia incorreta de que não é feito, de que não vem cá para fora. É muito interessante porque nós temos a ideia do vem cá para fora.
Quando uma teoria é constituída, quando existem discussões entre científicos e teólogos, porque existem em cada passo reuniões em Roma para discutir estes assuntos, existem também reuniões no Observatório Astronómico Europeu em França para discutir esses assuntos, também. Só que, claro, isso não sai no Instagram, nem no YouTube, nem nas páginas do Facebook dessas pessoas que estudam estes assuntos, porque existe uma coisa que se chama o conhecimento científico, exige descrição, fundamentação e credibilização. Então, são os meios corretos para haver essa credibilização. Então, nós temos aqui em Portugal um senhor que é um físico, doutorado e pós-doutorado em física quântica, na universidade, e que explica muito bem esta questão entre ciência e razão. E ele vai buscar muitos conceitos do Jordan Peterson, psicólogo clínico. Aliás, o Peterson, ele engloba a teoria da personalidade que co-criou, não é? Em naqueles elementos constituintes que nós já vimos, que tem a grande mãe, que tem o grande pai, que tem aquele universo todo, com um herói, com um adversário, com um caos e com uma ordem, em que se associa esta teoria do Big Bang, esta teoria do caos, é que ele chama de dragão do caos. Dragão do caos, teoria do Big Bang, Gênesis, tudo isto bate a bota com a perdigota. É preciso nós sabermos interpretar as diferentes linguagens. Nós sabemos que a Igreja e a ciência têm uma longa história de conflito. E sabemos que em tempos a ciência esteve sob a tutela da Igreja Católica. Não é? E que houve quem contrariasse essas ideias instituídas, não é? E que se arriscou à morte, quando foi na altura da Inquisição. Como é o caso da questão do Galileu, por definir o modelo heliocêntrico. E na altura a Igreja considerava um modelo geocêntrico, olhava para a Terra como o centro do universo. Ora, esta discussão da questão do Galileu gerou aqui um confronto de poder, na altura, em que a Igreja, baseada na Bíblia, considerava os assuntos da astronomia que estavam sobre a sua alçada. Isto tem a ver com a história também um bocadinho da física. E, portanto, depois de passar esta história do Galileu, 300 anos depois, o Georges Lemaitre dá um passo definitivo na relação entre crentes e cientistas. Então, este senhor, que viveu os horrores da Primeira Grande Guerra Mundial, decidiu por ser padre, não é? Mas não deixou vocação científica e doutorou-se em Física no MIT, ou seja, nos Estados Unidos. E, portanto, estamos a falar aqui de alguém que tem algum poder crítico sobre duas áreas, biologia e ciência. Este Lemaitre era um admirador do Albert Einstein. E Lemaitre partiu das ideias do físico alemão para chegar em 1927 à conclusão de que o universo devia estar em expansão para se manter estável. É interessante que o Einstein não gostou das conclusões de Lemaitre. Contudo, continua a aprofundar esta teoria do Big Bang. Então, mais tarde, o Albert Einstein viu que estas teorias deste padre cientista eram brutais e disse que era a mais bela explicação da criação já que tinha ouvido. Então, os dois encontraram-se para trabalhar em conjunto, o padre Lemaitre com o Albert Einstein, e criar aqui uma relação entre ciência e religião. Lemaitre, na altura, teve o cuidado de prevenir o Vaticano que a sua teoria não deveria ser considerada uma confirmação da criação escrita no Gênesis. Então, é interessante que a posição deste astrofísico, deste padre, ajudou a clarificar as relações entre a ciência e a religião, não é? Coisa que não tinha sido feita há 400 anos com Galileu. Para Galileu, uma coisa era a ciência, outra era a religião. E as duas podiam coabitar. O que a religião explica não é o que a ciência explica. Os objetos de estudo, como eu vos disse, são completamente diferentes. Uma coisa não é melhor que a outra, uma coisa complementa a outra. Voltando novamente a esta teoria do Big Bang, ela não foi suficiente para quebrar o mito de afastamento radical entre a fé e a ciência. E as pessoas acreditam naquilo em que querem acreditar, mesmo na presença de evidências que apontam exatamente o contrário. E, portanto, ainda continuamos a reverberar na história do Galileu. Ainda não demos o passo para mais adiante. Mas nós sabemos
que esta relutância em reconhecer este trabalho do Lemaitre, ao longo destes quase 100 anos, foi desafiante, sobretudo para os cientistas agnósticos, para os cientistas ateus. Big Bang, teoria de evolução versus Gênesis, como é que apareceu o mundo, não é? O Homo sapiens, conforme se desenvolveu, vai contra aquilo que vem no Gênesis? Está tudo em contradição uma coisa com a outra? Então, no Gênesis diz, Deus disse, faça-se luz e fez-se luz. Ou uma grande libertação de energia que deu origem a todas as partículas que existem hoje no universo? É provavelmente a questão mais comum quando fé e ciência aparecem na mesma conversa. Mas tanto a comunidade científica como a Igreja reconhecem que as duas ideias não estão assim tão distantes. Porque o Gênesis diz-nos quem é responsável por existir o universo. E a ciência explica como é que ele o criou. Logo, são dois objetos de estudos diferentes. Para a religião, para a teologia, não interessa como é que Deus criou o universo. Diz-nos quem é que é o responsável pela existência deste universo. Então, a resposta à primeira não muda, é Deus. A resposta à segunda, que é dada pela ciência, não para de mudar e não para de crescer. Então, o próprio Papa Francisco é muito perentório sobre este assunto, porque há encontros de cientistas regularmente no Vaticano, e ele diz, quando nós lemos sobre a criação no Gênesis, nós corremos o risco, quando não sabemos estudá-la, quando não sabemos interpretá-la, quando não sabemos o que lá está, tirar conclusões erradas, erróneas. Então nós precisamos de saber estudar, saber ler, saber interpretar para emitir um juízo de valor. Então, quando nós lemos sobre a criação no Gênesis, nós corremos o risco de imaginar Deus como um mágico, como uma varinha mágica, capaz de fazer tudo. Isto não é bem assim. A teoria do Big Bang, que hoje consideramos uma explicação para a origem do mundo, não contradiz a intervenção do Criador Divino. Antes pelo contrário, requer a existência desse Criador Divino. Então, a ciência não tem a ilusão de responder a todas as questões. Só pode responder às questões para as quais, com um método científico, fundado na lógica, fundado na observação, fundado na experiência, funciona. Então, a ciência não consegue e provavelmente não vai responder nunca, e quando eu digo nunca, aqui com alguma cautela, à questão sobre o que é que aconteceu antes do Big Bang. E é que houve um antes. Então, a ciência pode tentar responder a alguns porquês. E os porquês dos porquês podem estar do lado da teologia. O porquê dos porquês está do lado da teologia. Na ciência, nós vamos responder a alguns desses porquês. Deus não é um mágico. Há a aceitação da teoria do Big Bang, há algumas dificuldades pontuais que estão a ser trabalhadas a nível teológico sobre esta teoria da evolução, mas ela já é aceita pelo Vaticano, já é trabalhada por eles. Os génios já são interpretados e trabalhados de uma forma diferente. Então, tal como a teoria do Big Bang é a melhor hipótese para explicar a criação do mundo, também a teoria da evolução, que é aquela que também sempre gerou polémica, não é? Sobretudo marcada pelas ideias do Charles Darwin, não precisou de ter respondido a todos os tipos de questões sobre o desenvolvimento da vida, para se afirmar não só como a melhor, mas como a única teoria da história da vida. Portanto, nada aqui entra em contradição. Sobre a explicação presente no Gênesis sobre a criação do mundo, sobre a criação dos seres humanos, nós sabemos que é um relato que acaba por ser metafórico, poético, espiritual, que é preciso saber interpretar. Mas ao interpretar, nós não podemos ser como os criacionistas que não conseguem separar as coisas, que leem as coisas literalmente. O Gênesis não é uma descrição científica da cosmologia. Impossível. Porquê? Porque a ciência ainda não tinha sido, como é que podia ser se a ciência ainda não tinha sido inventada? Então, qualquer pessoa que tente fazer comparação direta entre as duas áreas não tem qualquer conhecimento sobre ciência ou sobre teologia, não é? Porque são duas áreas com objetos de estudo completamente diferentes.
Os criacionistas baseiam-se sobretudo na interpretação literal da Bíblia para negar as hipóteses científicas como o Big Bang ou como a teoria da evolução. Então, essas ideias criacionistas não são ciência. Porquê? Porque os seus defensores abandonaram o método científico, embora se consiga fazer passar por ciência. E aí, entre parênteses, nós temos as pseudociências. Ok? Então, estão metidos aqui nestes criacionistas. E, portanto, desde Galileu, que a Bíblia não é considerada um livro de ciência. O componente de estudo da Bíblia é teológico, não científico. Pergunta, Deus existe mesmo? Os cientistas não têm como responder às perguntas que não são do seu domínio. Então, a existência ou não de Deus é outro dos tópicos que vão dividindo crentes e cientistas. Contudo, no Vaticano, trabalha-se matemática, trabalha-se física, e a missão que o Papa Francisco confiou a Consol Mano, que é o diretor-geral do Observatório Astronómico do Vaticano, é usar um princípio matemático para explicar a existência de Deus. Claro que isso poderá nunca ser cientificamente comprovado, mas é uma premissa inicial para a atividade humana. Então, toda a razão começa com uma suposição. Isto é um teorema matemático, que é conhecido com a lei de Gödel, que é a minha área de formação, não é? Porque eu sou das ciências, eu sou da matemática, e a teologia faz todo um sentido para explicar algum. Nós conseguimos ir da matemática para a teologia, da teologia para a matemática. Elas interionem-se, elas complementam-se. Então, toda a razão começa com uma suposição. Isto é um teorema matemático, que é a lei de Gödel. Então, nós podemos começar por assumir que existe um Deus, que é responsável pelo universo, e depois interpretar tudo o que eu vejo, o que eu experimento, à luz dessa suposição. E se eu o fizer, eu irei conseguir conhecer um Deus muito mais intimamente. Mas eu tenho que começar com esta suposição antes de agir. Eu não vou partir da suposição de que não existe. Eu vou partir da hipótese: existe Deus. Tese: como encontrar, como provar. Demonstração: eu vou ter que desenvolver a demonstração desse teorema. Então, eu posso decidir, de forma fácil, não quero acreditar em Deus. E começar com a suposição que Deus não existe, nesse mesmo demonstração desse teorema. Nesse caso, a minha lógica vai ir numa direção diferente. Mas em nenhum dos casos, eu estou a provar alguma coisa sobre Deus. Então, Deus é o axioma, é a premissa com que eu começo, e não é algo que vem no fim de alguma cadeia lógica. Ok? É suscetível ao erro tentar esclarecer alguma coisa com base numa experiência científica. Então, é bom que a gente teste as nossas ideias com as experiências científicas antes de emitirmos um parecer, antes de emitirmos uma opinião. Então, entre os objetivos da ciência não está a demonstração da existência ou não existência de Deus. Não está. Santo Agostinho resumiu a questão da fé ao dizer: se não compreendeis, não é Deus. Deus está para lá da compreensão. Os cientistas não têm como responder a questões que não são do seu domínio. E há N questões. Como, por exemplo, o que é belo, o que é felicidade, o que é amor. E o cientista até pode tentar. Ele pode compor as perguntas, umas mais acessíveis, outras menos acessíveis, em que a ciência pode dar algum contributo. Mas muito pouco mais do que isto. Então, os objetivos da ciência não está na demonstração ou não da existência de Deus. Então, a quietação das perguntas por responder é o maior desafio à aproximação entre a ciência e a fé. E lembrar-nos que não existe nenhuma forma de olhar para o universo, nenhum entendimento de Deus ou da natureza que seja perfeito, que seja definitivo. Então, nós nunca podemos deixar de aprender, nem nunca deixar de trabalhar. E devemos pensar, e jamais devemos pensar que temos tudo esclarecido. Santo estudo, questionamento e santo estudo. Então, a posição da ciência ao longo dos séculos e da religião nunca foi pacífica, porque houve correntes de cientistas ateus muito ruidosos, por exemplo, Dawkins,
também o Nietzsche e outros tantos, não é? Que realizaram aqui espécies de cruzada, que não olharam para a vertente de discussão, de colocar o ponto de interrogação, de observar. Mas há muitos cientistas, e aqui em Portugal não há nenhuma associação, mas em Espanha, em outros países, existe a Associação dos Cientistas Católicos, em que exploram estas questões entre ciência e fé. O Jordan Peterson, ele trabalha isto eximiamente no seu livro, em que ele coloca todas as questões da ciência como psicólogo clínico e todas as questões da fé, em que ele casa brilhantemente uma coisa e outra. Partindo da interrogação, de colocar pontos de interrogação a todas as questões que o assolavam. Ele é um psicólogo clínico que era um ateu convicto e que foi mudando a sua opinião conforme foi estudando teologia, mitologia, antropologia. E chegou a várias conclusões. Conclusões essas que nós vamos estando a trabalhar em vivência. Quando nós falamos em ciência, fé e razão, nós vamos a questões que estão muito na ordem do dia, como o aborto e como a eutanásia. São sempre discórdia, às vezes, entre ciência e religião. E eutanásia e aborto são questões éticas. São questões éticas. E são outros temas que nós mais adiante podemos ver. Mas, agora, a grande pergunta é: será que fé e ciência mudou de positivo? Acho que sim. Fé e ciência são compatíveis? Será que fé e ciência são compatíveis? Há aqui várias perguntas que muitos de nós fazem e que sim querem e que são bastante desafiantes e que às vezes não as conseguimos dar vazão e colocar prova. Primeira pergunta: existe compatibilidade então entre religião e ciência? O diálogo entre a fé e a ciência ele é possível, desde que haja uma verdadeira atitude de escuta com o interlocutor. Contudo, a problemática em torno da relação entre estes dois campos é regularmente abordada de uma forma simplista. E para justificar de que o conflito é inevitável, vão se basear sempre no mesmo, como eu disse há bocado, na ideia de Galileu e na ideia de Darwin. E vão se esquecer dos inúmeros cientistas que conseguem articular de forma equilibrada ciência com fé. E muitos deles são, como o Lemaitre, que eu vos dizia, como o Gregor Mendel, da genética, que eram sacerdotes. Então, não deixa de ser verdade que a relação entre fé e ciência foi marcada desde o início da modernidade por vários conflitos. Porém, fé e ciências são campos que não se sobrepõem. Têm formas distintas de ver o mundo. Tratam-se de mapas de realidade distintos que nos permitem olhá-la e interpretá-la de um modo muito mais abrangente. Será que a religião perde o seu espaço com a evolução da ciência? É verdade que os contínuos progressos científicos, após a era industrial, têm possibilitado a evolução da sociedade e nós sabemos que flui a um ritmo vertiginoso. Mas não é difícil perceber que o universo ainda possui muitos mistérios que estão por desvendar. Então nós conseguimos facilmente entender que a razão científica não é a única forma de cifrar o mundo à nossa volta. E não é a única forma que dá sentido à nossa vida. Então a ideia de que o progresso da ciência acabará por tornar a religião insustentável parte de um pressuposto errado de que aqueles que acreditam em Deus vão procurar na Bíblia ou na teologia a resposta a questões que pertencem ao âmbito da ciência. Então, no entanto, a religião não deve ser encarada como uma fonte de conhecimento científico sobre os fenómenos naturais ou sobre as leis da natureza. Essa tarefa é da ciência, não é da religião. Então, a religião tem a ver com questões da origem primária do universo, do sentido da vida, e não com questões do âmbito da ciência. Então, como é que a religião completa a ciência e vice-versa? A religião pode, de um método discreto, sustentar a prática científica, estimular, por exemplo, os eixos de contemplar,
o desejo de compreender a ordem e a harmonia da natureza. E a teleologia vai beneficiar das ciências, mesmo só de modo a evitar a tentação de uma utilização acrítica de teorias científicas com o objetivo apologético e libertar a essência da fé de elementos socio-históricos que estão datados. Por outro lado, a ciência vai receber da teologia um suplemento de sentido, que vai evitar aquilo que nós chamamos de um triplo perigo, que é desenvolver a técnica pela técnica, que é pôr a tecnologia ao serviço exclusivo do produto e de usar a ciência como controle, como poder. Então, esta complementariedade entre ciência e religião, cada um deve respeitar os métodos e os rigores próprios, tanto das ciências naturais como da reflexão teológica. A teoria do Big Bang, que nós já falamos hoje, e a narrativa da criação do Gênesis, serão compatíveis? A afirmação de que Deus foi o criador do universo não pretende ser uma afirmação científica, sendo que a teoria do Big Bang é a que mais se ajusta aos dados científicos disponíveis. Então, deste modo, a sua compatibilidade não constitui um problema para a religião. Então, são muitos os que interpretam a grande explosão original como uma evidência do ato criador de Deus. Então, no entanto, este concordismo, digamos assim, está sujeito à sucessão das teorias científicas. Então, levanta problemas, pois as ciências estão em processo de mudança contínua, tornando as suas teorias mutáveis, tornando as suas teorias provisórias, ao contrário das verdades eternas e imutáveis que têm a ver com a fé. Quando um cristão diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele não está a descrever a criação. Não? Nem a Bíblia é o livro indicado para conhecer esta parte científica da criação. Então, posso defender a outra questão, além da teoria do Big Bang, era a teoria de evolução do Darwin. Podemos defender a teoria de evolução e acreditar em Deus? Então, tendo em conta que um fenómeno ou que um conjunto de fenómenos podem ter diferentes níveis explicativos, a teoria da evolução, ela oferece-nos um primeiro nível explicativo do surgimento da origem das espécies e do próprio ser humano. Mas não pode, por si só, excluir a possibilidade de um processo evolutivo ter uma finalidade. Então, muitos cientistas não crentes, assim como cristãos fundamentalistas, os tais criacionistas, defendem que não é possível acreditar no evolucionismo e simultaneamente em Deus. Então, há um teólogo católico, que é o John Auget, que não só defende a possibilidade de compatibilização entre o evolucionismo e a fé, como também classifica esta compatibilidade como desejável. Então, o nexo natural e causal criativo dos eventos é em si mesmo a ação criativa de Deus. Então, os processos de evolução, por acaso e seleção natural, são inerentemente criativos. Então, neste quadro, Deus cria ainda continuamente, na e através da matéria do mundo, é dotada em si mesma de potencialidades evolutivas. Ou seja, o evolucionismo é aceitável apenas como parte da explicação da origem do corpo humano. Então, pode existir compatibilidade entre a imutabilidade das leis universais da natureza e a possibilidade de milagres? Isso também é outra história, que é muito questionável quando nós falamos em ciência, fé, religião e da questão dos milagres, não é? Então, habitualmente os milagres eles são entendidos como uma suspensão das leis da natureza. Então, esta forma de entender os milagres supõe que os fenómenos naturais são determinados por leis naturais imutáveis. Então, de acordo com estes pressupostos, não é? Com estes pressupostos, uma intervenção direta de Deus na ordem criada implicaria uma suspensão das leis da natureza. Então, voltando novamente a recapitular aquilo que eu disse lá atrás, as teorias científicas e as leis que lhes estão associadas são descrições da natureza e não a própria natureza em si. Então, com esta observação em mente, o dito milagre, não é? Poderíamos escrever o dito milagre não como uma suspensão das leis da natureza, mas como uma atualização máxima das suas potencialidades. Ou seja,
O milagre não seria um acontecimento impossível e incompatível com a ordem natural das coisas, mas sim uma antecipação da transfiguração final. Ou seja, só pode acontecer por iniciativa de Deus. O Jordan Peterson traz esta ligação, fé, razão e ciência, de uma maneira exímia. Começa pelos 12 regras para a vida, descrevendo o antídoto para o caos, e o antídoto para o caos começa com o Gênesis e com o princípio da criação, e continua quando vai para o mapa dos sentidos e cria um esquema de formação da personalidade, em que nos explica passo por passo, não é leitura facilitada, todas as situações em que nós estamos enquanto seres humanos e quais as respostas que, neste caso, a Bíblia nos dá, o Gênesis nos dá, para a criação do mundo, neste caso, e o código moral que nos é dado para todas as respostas daquilo que nós podemos viver. Obviamente que isto não é consensual, exige estudo, entre teólogos, entre físicos, de modo a tentar encontrar um consenso para unir as duas coisas. O certo é que nós todos conhecemos como é, por vezes, ciência, fé e razão se unem, e vemos desde situações que ficam resolvidas fisicamente sem uma causa aparente, sem um procedimento aparente, então registamos como atos de fé, que vão à questão dos milagres. Aqui a deixar bem patente é os objetos de estudo da ciência e da religião são completamente distintos. Então, quanto mais nós percebermos sobre o que é que estamos a falar, mais nós conseguimos dar resposta, mais nós conseguimos chegar aos outros, mais nós conseguimos ter conversas interessantes, podem pôr todos os pratos em cima da mesa e crescermos enquanto indivíduos e criarmos uma sociedade um bocadinho mais equilibrada e mais informada e saber do que é que se está a falar sem ser por adivinhação. Portanto, a questão dos criacionistas, que é aquilo que eu chamo New Age Cage, não é? Leva a uma falácia em que não há entendimento nem do que é ciência, nem do que é religião. Então cria-se aí um abismo, cria-se aí um desentendimento e cria-se aí falácias muito graves de não entendimento das duas áreas. E que exige estudo, exige entendimento, exige uma necessidade de questionamento constante.